Fale, meus amigos, Marcelo Pilon chegando terça-feira continuando a análise dos times brasileiros na Série A do Brasileirão. Hoje nós vamos falar dos times que permaneceram na Série A e conseguiram vaga na Sul-Americana. Pegando aqui a colinha, desculpe que eu estou sem o suporte e estou em outro local onde geralmente eu sempre gravo. 6 clubes participarão da Sul-Americana 2024. São eles: o 14º do campeonato, que foi o Cruzeiro, 13º Corinthians, 12º o Cuiabá, o 10º, que foi o Fortaleza, 9º Internacional de Porto Alegre e o 8º Atlético Paranaense. Falando rapidamente de cada um dos clubes, o Cruzeiro sofreu, né? Veio da Série B, nova administração sobre o Ronaldo, tem a questão da SAF, mas veio com um time bem modesto, veio praticamente com o mesmo elenco da Série B para a Série A, um ou outro jogador, houve uma troca de treinador durante o período, saiu o Pesolano, entrou o Pepa durante o Campeonato Mineiro e durante o Campeonato Brasileiro acabou tendo uma substituição na equipe, né? Então saiu o Pepa, entrou o Zé Ricardo e o Zé Ricardo acabou sendo substituído nos últimos jogos pelo Paulo Autuori e ele é o coordenador do clube, só ficou até o final do Brasileirão. Então o Cruzeiro vai ao mercado, está se falando que o Vojvoda pode ir para BH, enfim. Falando de Cruzeiro, a gente não pode duvidar do Ronaldo. O Ronaldo fez tudo pelo Cruzeiro, enfim, tem que dar a mão à palmatória, sem dúvida nenhuma, todo torcedor cruzeirense, mas foi um ano difícil, né, do Cruzeiro lá em BH. Corinthians, 13º colocado, também ano muito ruim, saída do Vitor Pereira, aí foi confiar no Fernando Lázaro, aí teve alterações, aí veio o Luxemburgo, que deu um patamar para o clube, mas eu entendo que o Duílio acabou substituindo errado o Vanderlei Luxemburgo, e aí trouxe o Mano Menezes com toda a experiência dele. Corinthians, que nesses últimos 3 anos de mandato do Duílio não teve nenhum título, isso daí afetou e muito a torcida corintiana, e a torcida é fiel e a torcida pega no pé. 90 minutos torcendo pelo clube, terminou, chicote estrala, sem dúvida nenhuma. Corinthians, que tem um novo presidente, Augusto Melo desbancou uma hegemonia de 16 anos do poder, ele que era da oposição, promete revolucionar, fazendo um bom time para 2024, seja no Paulista, seja no Brasileirão, aumento da capacidade da Arena Corinthians, da Arena Neoquímica, enfim, vamos aguardar os passos do Corinthians, afinal, o peso do Corinthians é muito grande. Cuiabá que para mim surpreendeu positivamente, achava que o Cuiabá ia brigar pela parte de baixo da tabela. Cuiabá fez um bom campeonato com jogadores experientes, muitos vocês já conhecem, o Walter, ex-goleiro do Corinthians, você tem o Cleison no meio de campo que tem experiência, Ranieri, Fernando Sobral, o Pita, que acabou fazendo um monte de gols, mas é claro, o grande destaque do Cuiabá foi o Daverson, menino maluquinho, todo palmeirense gosta dele, ele que foi odiado e querido em todos os jogos que o Cuiabá fez. Daverson que deve estar indo para o Vasco da Gama, pelo menos eram as primeiras conversas aí com o Daverson. Cuiabá surpreendeu, é um clube empresa, assim como é o Cruzeiro. Enfim, bons ares aí para o Cuiabá nesse 2024, sobretudo na possibilidade da Copa Sul-Americana. Fortaleza, para mim, talvez pode ter sido a grande decepção, né, dos times que poderiam estar aí. Afinal, Fortaleza jogou a Sul-Americana esse ano, foi para a final e perdeu nos pênaltis para a LDU. Então o Fortaleza acabou conseguindo essa vaga, né, mas o Fortaleza era para estar na Libertadores, se caso fosse campeão da Sul-Americana de 2023. No Campeonato Brasileiro ele estava lutando nas cabeças também, buscando uma vaga inclusive na pré-Libertadores, mas depois da perda
do título da Sul-Americana. O time deu uma desandada, veio numa sequência de derrotas, mas o Vojvoda acabou recuperando o Fortaleza nessas últimas 5, 6 rodadas e acabou colocando o Fortaleza no rumo certo e terminou o campeonato na 10ª colocação com a vaga na Sul-Americana novamente. A grande pergunta é se o Vojvoda vai continuar. A tendência é que ele deixe o Fortaleza e venha trabalhar em algum time da região sudeste. Então vamos aguardar aqui. Internacional de Porto Alegre teve também um foco muito grande na Libertadores, perdeu a chance de ir para a final para o Fluminense, o Fluminense que acabou se tornando campeão da Libertadores, e deixou de lado o Campeonato Brasileiro. O Internacional foi muito mal nas Copas, tirando a Libertadores que chegou na semifinal, Copa do Brasil foi eliminado pelo América Mineiro, e no Campeonato Gaúcho perdeu a semifinal para o Caxias, então não fez a mais conhecida final Grenal contra o Grêmio, que acabou se tornando campeão. Internacional que teve uma troca de treinadores durante o ano, saiu o Mano Menezes, que hoje está no Corinthians, e veio o Kudê, que estava no Atlético Mineiro, veio para o Inter, acabou dando alguns ajustes no Inter. O Inter que teve uma grande contratação, que foi o Ener Valencia, nesse segundo semestre. Então, a perspectiva do Inter é muito boa para 2024, inclusive no Campeonato Gaúcho. Para encerrar, Atlético Paranaense, o último time que conseguiu a vaga na Sul-Americana. Talvez uma situação um pouco complicada para o Atlético. O Atlético é um time de brigar por uma pré-Libertadores. Afinal, o Atlético foi vice-campeão da Libertadores no ano passado com o Filipão treinador, perdeu para o Flamengo na final. O Atlético que já ganhou a Sul-Americana há 2 anos atrás. O Atlético teve altos e baixos durante o Campeonato Brasileiro, teve uma grande revelação, já era o segundo ano, mas é o ano que acabou se firmando no Atlético, que foi o caso do Vitor Roque. Vitor Roque negociado com o Barcelona, acabou tendo uma contusão na parte final do campeonato, no segundo turno, o que fez com que caísse o nível do Atlético Paranaense, perdeu partidas importantes, inclusive na Arena da Baixada, mas no final do campeonato acabou se estabilizando. Então ficou um gosto meio triste para o Atlético, afinal o Atlético é time pela estrutura, o time do Mário Celso Petralha é time para lutar por uma Libertadores, A Sul-Americana é um prêmio de consolação. Então é isso, gente. Fiz a análise então dos 6 clubes do Brasileiro Série A que ficaram com vagas na Sul-Americana: Cruzeiro, Corinthians, Cuiabá, Fortaleza, Internacional e Atlético. Amanhã, quarta-feira, falarei dos times que ficaram no Brasileirão da Série A, mas estão na pré-Libertadores. E acho que todos já sabem, são 2 times, inclusive, talvez o grande azar do campeonato, grande frustração do campeonato, caiu na pré-Libertadores. É isso, gente. Excelente terça-feira a todos. Voltamos amanhã com mais um Pitaco do Pilon aqui no Caipira da Imprensa. Abraço, amigos!